Que são a graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Convido você a ficar de pé para que vamos dar início a mais um culto nesta noite, dia do Senhor, né? Dia do nosso Supremo Pastor, do nosso Pai Supremo, dia também dos pais, né? E aqui eu já desejo aos pais um feliz dia dos pais. Deus abençoe cada um, assim como já foi desejado pela manhã, né, no grupo da igreja, do WhatsApp. E vamos agora, nesse momento, cultuar o Senhor, que Ele é digno de toda a nossa adoração. Pai amado, querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais um domingo. Ó Senhor, te agradecer por nossas vidas, te agradecer, Senhor, por cada um, Senhor, que já se encontra aqui neste local, nesse endereço físico, Senhor, onde reúne a tua igreja, Senhor. A tua igreja que somos nós, povo do Senhor, filhos de Deus reunidos, para, Senhor, te adorar em espírito e verdade, para prestar louvores ao Senhor, como gratidão, ação de graças ao Senhor. É por isso que entramos por essas portas, Senhor, nessa noite, para bendizer o teu santo nome. Abençoa nossas vidas, Senhor, seja conosco. Se ainda porventura tiver alguém, Senhor, dos nossos irmãos a caminho, algum visitante, ó Senhor, traga em paz até esse local, Senhor. Obrigado por ter nos trago até aqui. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor e adoração. E esteja, Senhor, em cada momento nesta noite, nos conduzindo com o teu Santo Espírito. É assim que já te oramos, te pedindo, Senhor, certos, ó Pai, de que essa reunião será para a tua glória e edificação da tua igreja. É assim que te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a ir em pé, a ler comigo o Salmo 103. E assim vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio os números ímpares e a amada igreja responde com os números pares. Salmo 103. A misericórdia de Deus. Vou ler os versos ímpares e os irmãos respondem com os pares. Levante sua voz, faça a leitura comigo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem acorda reivindica a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz em mim. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não dá satisfação aos nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quando diz o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém? Amém. Vamos repetir o versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os teme. Pai, queremos te agradecer e louvar por essa leitura. Aplica, Senhor, em nossos corações. É assim que já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu quero convidar os pais presentes aqui nesta noite. O irmão Edson, meu pai. O irmão Marivaldo vai estar louvando ao Senhor. Um salmozinho. Vamos louvar, grandioso és tu. Salmozinho de 65.
O irmão Edson está convidado agora. Salmozinho 65, grandioso és tu. Amém? 65, grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transforma, Pai, amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Eu
convido as auxiliadoras a vir louvar o Senhor. Tá. Se da vida as vacas procelosas são, se com desalento jogas tudo vão, contas muitas bênçãos dizias de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. Eu convido os jovens a louvar perto do que ele está.
todos os irmãos na paz do Senhor.
Somente a Ti, Jesus. Glória a Deus. Eu convido o irmão Reldilson a estar louvando nesse momento. E neste momento também vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas para mantimento da casa do Senhor. Eu peço ao irmão Marivaldo que coloque aqui em cima a cestinha, em cima da mesa. Os irmãos que for ofertar e trazer seu dízimo, traga aqui, coloque aqui na cestinha. E ao final o irmão Marivaldo está orando pelos dízimos e as ofertas recolhidas nesta noite e por todas que o Senhor tem nos abençoado até aqui. Graças a Deus por tudo.
Glória a Deus. Fala a igreja, meu Pai do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua casa, mais um dia na tua presença. Tenho que agradecer, Senhor, pelo dízimo, pelas ofertas, pelo movimento da tua casa. Senhor, abençoa também aqueles que não puderam ofertar, Senhor, abre porta de emprego para todos eles, livre de todo o mal. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, por estar aqui mais uma noite, junto com os irmãos, cultuando ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Por isso te agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu convido a irmã Valdênia, que nesse momento vai estar orando pela pregação desta noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, ó Deus, por Deus feitos, Senhor, em nossas vidas. Senhor, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por estar em tua casa, ó Pai, te adorando, junto em comunhão com os irmãos, ó Pai. Desde já, ó Pai, te peço pelo pregador da noite, ó Deus, usa ele, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Santo Espírito cada vez mais sobre a vida dele, ó Pai. E que possamos, nesta noite, abrir os nossos corações para aprender de Ti, ó Pai. Fala com o Teu povo, Senhor. Fortifica. E através da Tua palavra, meu Deus, que eles possam colocar os ensinamentos em prática. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, aos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu convido você a irmos para o livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Os irmãos sabem que temos feito uma exposição no livro de Mateus, sequencial, pregações expositivas, mas nessa noite vamos para o livro de Efésios e não será uma pregação expositiva, mas iremos tratar de um tema que é Pai, um homem especial. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Já desejamos feliz Dia dos Pais, aos pais presentes, desejamos aos pais também que estão nos assistindo no Facebook ou no YouTube, né? Cada um aqui que tem seu pai, leve o meu abraço, leve o abraço da nossa congregação para o seu pai. Estaremos também nesta noite orando por esse propósito. E o tema de hoje é Pai, um homem especial. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Só aguardando aí os irmãos todos encontrados para a gente fazer a leitura. Amém? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, se ama.
Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ler junto o versículo 4 aí do capítulo 6. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai, mais uma vez em oração, em concordância com a nossa irmã Valdênia, que já te clamou, já te pediu, pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito esteja guiando todo o sermão, Senhor, guiando o nosso coração, dirigindo-nos, Senhor, a nós, nos transformando para a honra e a glória do teu nome e a edificação do teu povo e da tua igreja. E assim te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, dia dos pais, quero dizer a você que poderíamos falar de vários tipos de pais, mas não vamos perder tempo com os pais que têm abandonado seus filhos, ou com os pais que têm abandonado suas casas, ou com outros tipos de pais. Mas nessa noite vamos falar sobre pai, um homem especial. Certamente vamos falar sobre um pai bíblico. E o texto de Efésios que lemos, ele já traz como título o lar cristão. Então estamos falando de uma mãe, de uma mulher que é submissa ao marido, mas de uma mulher que é cristã. Estamos falando de um marido que ama a sua esposa, mas também de um marido cristão, de um pai cristão, e estamos falando também de filhos cristãos. Isso não quer dizer que essa mensagem não é direcionada aos incrédulos, é sim. Mas isso é possível somente em Cristo Jesus, por isso que é direcionado no momento aos cristãos. Então, se porventura em algum momento você achar muito difícil aí o que está sendo lido, é possível. Ore ao Senhor, clama ao Senhor, porque é possível. A paternidade é uma missão honrosa e também uma missão árdua. Temos filhos, podemos ter filhos obedientes, podemos ter filhos com os corações convertidos aos pais, obedientes ao Senhor, tementes ao Senhor, mas também podemos ter filhos rebeldes. Então é uma missão honrosa, mas é também uma missão árdua. E quero dizer aos irmãos que é mais fácil o homem ter sucesso na sua profissão do que ter sucesso em casa como pai. Então muitos têm alcançado os palcos do sucesso, os palcos das famas. Muitos têm sido reconhecidos pelo seu profissionalismo, mas também muitos têm fracassado nessa área vital da vida, que é a paternidade. Muitos homens têm alcançado sucesso, mas têm fracassado como pai. Nenhum sucesso, quero dizer aos irmãos, compensa o fracasso da família. Isso é uma frase de Hernandes Lopes que tem ficado muito à minha mente, sempre vem muito à minha mente quando eu vou aconselhar pais, ou quando eu vou falar sobre esse tema, de que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Nenhum sucesso traz alegria maior do que ver filhos ajustados, filhos felizes e filhos unidos. E qualquer sacrifício deve ser feito para educar os filhos,
e encaminhá-los vitoriosamente na vida. Vitoriosamente na vida. E podemos perguntar nessa noite, por que o pai é um homem especial, já que o tema é pai, um homem especial? Por que o pai é um homem especial? Quais devem ser os atributos desse pai que é um homem especial? Quais devem ser as causas pelas quais ele deve lutar para ser um pai especial? E como o pai pode ser um homem especial? Então vamos tentar responder essas perguntas. E em primeiro lugar, olhando para o texto lido nesta noite, poderíamos ler apenas o versículo que repetimos, lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. Mas eu quis ler desde o momento que trata em relação ao pai e à mãe, desde o momento que trata em relação ao casamento, que foi a partir do versículo 22, marido e mulher. Porque em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês nessa noite, que como é que eu posso ser um pai, um homem especial? Como é que você, que ainda não casou, que ainda não tem filho, ou que já casou, mas sonha em ter filhos, ou nós que já temos filhos, como nós, pai, podemos ser um homem especial? Em primeiro lugar, sendo um marido sensível e amoroso. Em primeiro lugar, para mim ser um pai especial, eu preciso ser um marido sensível e amoroso. Se observarmos o texto, ele está tratando lá desde o versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E é uma questão até que, se postarmos hoje na internet, vamos ter um monte de comentário. Estamos no século 21, como é que eu vou ser uma mulher submissa ao meu marido? Isso é conversa. Mas é porque essas pessoas não entenderam a parte de submissão bíblica, o que seria essa submissão. E precisamos entender que tudo passa, mas menos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela permanece. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. E ele começa falando sobre as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido, e ele diz, o marido é o cabeça da mulher, né? Às vezes podemos ter um lar cristão onde a esposa quer ser a cabeça e dá tudo errado. Que a Bíblia diz que é o marido é que é a cabeça. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo. E aí ele faz a comparação, ele faz a gente olhar o papel do marido com a esposa, olhar para o papel de Cristo com a igreja. Ele diz assim como o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. É Cristo que salva a igreja, é Cristo que salva o corpo. É o marido também que santifica a esposa. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, ele diz, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ele agora manda a gente olhar para a submissão da igreja, que deve ser fiel ao seu Senhor, ao seu Salvador, aquele que é a cabeça desse corpo. Assim como essa igreja ela deve ser submissa a Cristo, assim seja a mulher também, em tudo submissa ao seu marido. É claro que sempre quando eu falo sobre isso, sempre eu também falo o seguinte: a mulher é submissa ao marido até o ponto que não fere a sua submissão ao seu Senhor. É importante também saber isso. Maridos, amai vossa mulher. Ele já disse lá na frente em relação ao marido, que o marido é o cabeça da mulher, né, o sacerdote do lar. E maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E agora ele manda a gente olhar para o amor de Cristo para com a igreja. Um amor, irmão, sobrenatural, um amor insubstituível, um amor que foi de uma vez por todas, porque ele morreu só uma vez na cruz, não precisa morrer outra vez. Um amor que foi suficiente para salvar a sua igreja. Um amor que se esvaziou, que desceu do céu, que veio, que calçou os nossos sandálios, vestiu a nossa roupa. Um amor que foi como ovelha muda matadora para morrer por nós, para morrer o justo morrendo pelos injustos. Aquele que não pecou morrendo pelo pecador. E ele manda a gente olhar para esse amor, assim como também Cristo amou a igreja. E assim como Cristo se entregou pela
igreja, o marido também tem esse amor pela esposa, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Assim como você ama seu corpo, ame também sua mulher. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem cuida da esposa, assim está cuidando de si mesmo. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ferir a esposa, meus irmãos, é ferir a nós mesmos. E eis porque, está aí o motivo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Não é? Então a gente vê esse amor, esse mistério, esse compromisso, essa união de transformar os dois em uma só carne. Né? A gente vê que, em primeiro lugar, aqui, para mim ser um pai, um homem especial, eu preciso amar minha esposa, eu preciso ser sensível, eu preciso ser amoroso para com a minha esposa. E por que não estou tratando ainda do pai com o filho, e sim do pai com a mãe? Meus irmãos, o maior presente que um pai pode dar a um filho é amar sua esposa. O maior presente que um pai pode dar ao filho não é levá-lo a um shopping, não é dar a maior escola, não é dar os melhores cadernos, o melhor videogame, o melhor celular, não é mandar o melhor presente, mas o maior presente que um pai pode dar a um filho é amar a sua esposa. Engraçado que às vezes a gente vê as pessoas dizendo: eu amo mais meu filho do que meu marido. E às vezes até joga o exemplo: se eu ver meu marido se afogando e meu filho se afogando, eu salvo meu filho e meu marido que morra. Mas, meus irmãos, a gente vê biblicamente que um lar cristão, o amor começa do pai, entre o pai e a esposa. É deles que vêm os filhos que são a herança do Senhor. É deles que vêm os filhos que são presentes do Senhor. Então, meus amados, o maior presente que um pai pode dar a um filho é amar sua esposa. Quando investimos no casamento, meus irmãos, estamos investindo também nos nossos filhos. Como é bom, irmãos, ver o pai e a mãe se dando bem, casados, firmes, se amando. João Vitor atiça, quando ele vê eu dando um beijo na mãe, ele faz carreira e ele quer apertar para que a gente se beije mais. E é como se ele estivesse contando vitória ali. Porque amar a esposa, meus irmãos, é também amar nossos filhos. Nada machuca tanto os filhos como o naufrágio de um casamento. Nada machuca tanto os filhos como a separação de seus pais. O casamento estável dos pais, o casamento firme dos pais traz segurança para os filhos. Por outro lado, meus irmãos, o divórcio dos pais dói mais nos filhos do que nos cônjuges que se separam. Os divórcios dos pais dói mais nos filhos do que nos pais. Então, se você ama a sua esposa, você está amando a si mesmo. Se você cuida da sua esposa, você está cuidando de si mesmo. Se você ama a sua esposa com amor bíblico, você está sendo imitador de Cristo e você está também abençoando o seu filho. Já é um grande presente para o seu filho. Há cônjuges que, além de acabar com o casamento, também se divorciam dos filhos. E aí é pior.
Talvez por N motivos, talvez por N fatores, aconteceu de um casamento chegar ao fim, de chegar à separação. Mas, meus irmãos, tem pais que se separam e ainda se separam também dos seus filhos. Mas se isso acontecer, precisamos mais ainda nos desdobrar para cumprir com essa nobre e intransferível missão. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, como eu posso ser um pai, um homem especial? É amando, é sendo sensível com a minha esposa, sendo amoroso com a minha esposa. Eu estarei também abençoando minha casa e meus filhos. Segundo lugar, pai, um homem especial. Como eu posso ser um pai, um homem especial? Em segundo lugar, sendo paciente e compreensivo com os filhos. E agora eu vou para o relacionamento de pai e filhos. Eu preciso, como pai, ser também compreensivo e paciente com meus filhos. O apóstolo Paulo orienta aos pais lá no versículo 6, capítulo 6, versículo 4, Efésios 6, versículo 4. Ele diz: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Podemos, meus irmãos, provocar nossos filhos a ira. E como podemos fazer isso? Como isso pode acontecer de nós provocar nossos filhos a ira? Um pai pode provocar os filhos a ira quando é incoerente em suas atitudes. O que é um pai incoerente com as suas atitudes? É quando exige uma coisa dos filhos que nem ele faz. Biblicamente não funciona a frase faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Biblicamente essa frase ela não existe. Então eu provoco a ira dos meus filhos quando eu sou incoerente com as minhas atitudes. Eu estou ensinando uma coisa, mas eu não faço. Eu estou ordenando uma coisa, mas eu não faço. Eu estou dizendo que ele seja assim, mas eu não sou. Eu sou incoerente com as minhas atitudes. Eu sou incoerente com aquilo que eu exijo. Eu exijo uma coisa e pratico outra. Quando é que um pai provoca a ira do filho? Um pai pode provocar também os filhos a ira quando é inconsistente na aplicação da disciplina. Os filhos precisam ter limites claros. Eles não podem ser elogiados e disciplinados pela mesma causa. Isso gera insegurança neles. O pai, meus irmãos, precisa dosar disciplina com encorajamento. O excesso ou a ausência de autoridade provoca a ira nos filhos. O excesso ou a ausência de autoridade leva os filhos ao desânimo. Se eu só advirto, se eu dou só advertência, eu vou gerar no meu filho desânimo. Mas eu não posso deixar também de advertir. Então, a disciplina, meus irmãos, ela é bíblica. E ela deve vir seguida também de encorajamento. Precisamos também encorajar nossos filhos. Precisamos, como pai, ser firmes, mas também ao mesmo tempo ser doce também com nossos filhos. Mas não podemos deixar de discipliná-los. Um pai pode provocar os filhos a ira quando tem excesso de proteção ou favoritismo. Muitos pais têm excesso de proteção. Muitos pais têm favoritismo, preferem um filho do que o outro. Preferem mais um filho do que o outro. Não sabe dividir, não sabe amar por igual. É quando Isaac revelou preferência por Esaú e Rebeca, sua esposa, predileção por Jacó. O que foi que aconteceu? Quando um pai preferiu um e a mãe preferiu o outro, jogaram um filho contra o outro e trouxeram grandes tormentos sobre si mesmos. Então, quando preferimos um filho em detrimento do outro, vamos acabar jogando os filhos um contra o outro. Isso vai gerar ira nos nossos filhos. E o apóstolo Paulo diz: vós, pais, não provocais
a ira dos vossos filhos. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Um pai ainda pode provocar os filhos a ira no silêncio gélido ou a falta de diálogo. Esse foi o principal abismo que Davi cavou no relacionamento com seu filho Absalão. Os pais podem provocar ira nos filhos por meio de palavras ásperas ou de agressão física. Então, meus irmãos, precisamos também ter diálogo também com nossos filhos. Então, em primeiro lugar, como ser um pai, um homem especial, amando, sendo sensível e amoroso com minha esposa, sendo um marido sensível e amoroso. Segundo lugar, sendo paciente e compreensivo com os filhos. Terceiro lugar, sendo um líder espiritual na sua casa. Como ser um pai, um homem especial? Sendo um líder espiritual na sua casa. E aqui você vê que eu não estou falando ainda para as casas que tem um marido que ainda não é crente. Porque o marido ele só é líder espiritual quando ele conhece o seu Senhor. Mas Deus deu ao homem a responsabilidade e o privilégio de liderar espiritualmente a família. Cabe ao homem o cuidado espiritual da esposa e dos filhos. Pois aquele que não cuida da sua própria casa, a Bíblia diz que é pior do que o incrédulo. Ele, à semelhança de Jó, precisa ser o sacerdote do seu lar, um intercessor, um conselheiro dos seus filhos. Jó, gostaria que você lesse comigo, Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 5. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio, mas também sabemos pelas Escrituras que Jó era um homem também piedoso. E o que é que Jó fazia? Jó capítulo 1, versículo 5. Jó era um pai, um homem especial. Decorrido, versículo 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a quem? A seus filhos, e os santificava. Decorrido o turno de dias de seus banquetes. Então, quando o dia se acabava, quando o período ali de festas, o dia ali de trabalho se acabava, se findava, Jó chamava seus filhos. Sabemos que Jó tinha 10 filhos, ele chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Oferecia holocausto a todos os 10. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, sempre, todos os dias. Jó fazia isso. Veja que Jó não está aqui nesse momento chamando os filhos para saber se houve alguma compra de mais um bem material durante o dia, se houve mais alguma aquisição de mais um animal durante o dia, se houve mais um aumento da riqueza durante o dia, se houve algum sucesso durante o dia. Não, a preocupação de Jó aqui no momento é se os filhos pecaram contra Deus. Então, meus irmãos, esse era o compromisso de Jó, um pai e um homem especial, que decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava ele, seus filhos, e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. A missão de criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor é uma atribuição dada aos homens. Efésios capítulo 6, versículo 4.
E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. E ele continua dizendo: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A missão de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor é uma atribuição dada aos homens, aos pais. Cabe ao marido governar bem a própria casa. A Bíblia diz que isso cabe ao marido, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito, como diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Os pais, meus irmãos, são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Capítulo 6, versículo 4, ele diz: na disciplina e na admoestação de quem? Do Senhor. Do Senhor aqui revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não são o Estado, a escola, nem mesmo a igreja, mas são os próprios pais. Sobre a economia divina, os filhos pertencem, antes e acima de tudo, aos pais. Por detrás dos pais, é claro, está o Senhor. Ele é o mestre e o administrador da disciplina. A preocupação básica dos pais não é apenas que seus filhos se submetam a eles, mas que cheguem a conhecer o Senhor, a fim de obedecê-lo de todo o coração. Josué, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué é um pai, um homem especial, que ele diz que ele se levanta e ele tem autoridade. Ele é o sacerdote do seu lar, ele é o intercessor do seu lar, ele é o pai responsável pela espiritualidade da sua casa. Ele se levanta e diz: vamos ao culto. Ele se levanta e diz: vamos orar. Ele se levanta e diz: vamos estudar a palavra do Senhor. É o pai que deve tomar a frente. Como Hernando Esropo disse, que é claro que às vezes, Hernando Esropo, num diálogo com uma irmã, ele disse que é claro que às vezes queremos ficar em casa, às vezes estamos cansados, às vezes o dia foi muito difícil, às vezes está frio, meio chuvoso, queremos realmente ficar em casa. Mas o pai, e o melhor lugar de estar é na igreja. O pai, ele deve dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pai, ele deve dizer: vamos à igreja, vamos à casa do Senhor. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa, mas até mesmo do que com a saúde, com o vigor e o brilho intelectual deles, mais do que a prosperidade material, mais do que a posição social. Mais do que com que eles sofram grandes tristezas. O pai deve se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo. O William Hendricks, ele diz que toda a atmosfera em que a educação é transmitida deve ser tal que o Senhor possa pôr sobre ela seu selo de aprovação, uma vez que o próprio cerne da educação cristã é este: conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador. Podemos conduzir nossos filhos a qualquer um dos cursos, a qualquer um dos empregos, a qualquer conhecimento, mas quando no final de tudo, se o coração dele não for conduzido a Cristo, fracassamos. Em quarto e último lugar, pai, um homem especial, é quando somos também discipulador dos nossos filhos. Os filhos precisam, mais do que de provisão, eles necessitam de exemplo e de capacitação. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar. Diz um teólogo que o exemplo é a única eficaz. Porque, meus irmãos, os pais são espelho para os filhos. Para que um espelho exerça sua função, precisa ser limpo, plano e iluminado.
E os pais ensinam mais pelo testemunho irrepreensível do que por discursos inflamados. Isso significa que a vida dos pais fala mais alto para os filhos do que as próprias palavras. Mas também um discipulador também transmite conhecimento, além de exemplo, ele também transmite conhecimento, experiência e vida. Os pais precisam ter tempo para os filhos, precisa construir e manter aberto o canal de comunicação com os filhos. Os pais precisam ser amigos dos filhos, eles precisam ser o maior referencial de uma vida digna para os filhos. Um pai vitorioso, meus irmãos, é aquele cujos filhos têm a alegria de imitá-lo. Esse dia eu fui perguntar a João, eu fiquei até com medo da resposta. Eu sou João, tu queria ser um pastor? E para minha alegria ele nem demorou, ele sorriu, os olhos brilhou e disse: eu queria, se Deus me chamar eu quero. E eu tive medo da resposta porque eu sei que os filhos imitam os pais. E ele poderia ver em mim algo que não fosse um exemplo para ele. E ele dizer: não, não quero ser pastor. Mas, graças a Deus, que possamos, meus irmãos, que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso supremo exemplo de paternidade, nos ajude a desempenhar com fidelidade, amor e grande zelo este sublime ministério da paternidade, que eu disse no início, que é uma honra, mas que também é árdua. Para a glória, e que isso caminhe para a glória do seu próprio nome, para a glória de Deus, né? Quando eu digo seu próprio nome, eu estou me referindo a Deus, para a glória do seu nome, nome de Deus, para a felicidade da família e, interessante, para a edificação da igreja. Porque quando temos famílias saudáveis, vamos ter igreja saudável. Alguém disse que queria ter um esposo em casa como era na igreja. Na igreja ele era um anjo, em casa ele era um diabo. E aí, para termos igreja saudável, sociedade saudável, precisamos ter famílias saudáveis. Para finalizar, talvez você tenha achado difícil essa missão, talvez você esteja numa situação de não sabe como ainda seguir essa missão, como melhorar, mas esses são os ensinamentos bíblicos. E eu quero chamar a sua atenção de uma coisa. O livro de Efésios nos chama a atenção porque ele finaliza lá no capítulo 6. Eu convido você, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele finaliza nos convidando a quê? A se revestir de quê? Da armadura de Deus. Para mim ser um pai, um homem especial, eu preciso me revestir da armadura de Deus. Para mim ser uma esposa, né? E aqui eu estou me direcionando às esposas. É claro que eu não sou esposa, vocês sabem disso. Mas para você ser uma esposa que muitas vezes tem em casa um homem que deveria ser o cabeça da casa, um homem que deveria amar você como ele ama a si mesmo. Ele deveria amar você como também ele ama ao Senhor, e às vezes não tem um marido, tem um marido incrédulo em casa. Você precisa, como mãe, como mulher, se revestir da armadura de Deus. Não é se separar, não é se divorciar, não é se desesperar. E também não é ficar em casa e dizer: vou esperar meu marido ser o crente, meu marido ser o sacerdote, para meu marido me levar para a igreja. Não é esperar também. Você precisa caminhar, continuar caminhando, dobrando os seus joelhos. A Bíblia diz que pelo seu testemunho você pode também ganhar seu esposo. A Bíblia diz que também, através de você em Cristo Jesus, seus filhos são santificados. Então,
Veja como ele termina. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu preciso me revestir da armadura de Deus. Somente assim eu poderia ser um pai e um homem especial. Somente assim eu poderia ser um jovem que se levanta de madrugada, que ora pelos seus filhos, preocupados, não como foi o dia dos filhos, mas se os filhos blasfemaram contra o Senhor. Eu me levanto como Josué e digo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não desisto dos meus filhos, eu dobro meu joelho e vou orar pelos meus filhos. Você, como esposa, não desiste do seu marido incrédulo, você dobra seus joelhos, pede a Deus para se revestir do Espírito Santo, a armadura dele, para o Senhor também alcançá-lo. Então ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, e aí vem a explicação. A minha luta não é eu contra meu filho, você contra seu esposo, ou você contra sua mulher. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, e aí vem a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para si isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A linguagem aqui é a linguagem de guerra. Estamos em guerra. Estamos diante de um sistema corrompido, de homens e mulheres depravados pelo pecado, de uma natureza pecaminosa. Estamos em guerra. Nossos filhos são atacados na escola, na rua, no trabalho, com amigos. Nós não conseguimos monitorar nossos filhos 100%. Só Deus. Estamos em guerra. A linguagem aqui é de um soldado que veste sua armadura. E é através dessa armadura que ele vai vencer todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Então, que possamos nos revestir, buscar a palavra de Deus, a oração, sermos homens piedosos, que pedem pela esposa, que pedem pelo filho, que pedem pelo vizinho, pela família. Precisamos nos revestir, meus irmãos, da armadura de Deus. Certa vez, quando o Senhor falava que os ricos, era mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. O povo tinha os ricos como alguém que estavam sendo muito abençoado por Deus. Eles pensavam: se esses homens são muito ricos, então é porque são muito abençoados por Deus. Então, se é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu, então, Senhor, isso parece ser impossível. E ele diz: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra que convida as mulheres, Senhor, as mulheres cristãs, a ser submissas ao seu marido, como ao Senhor. Que convida, Senhor, o Pai, Senhor, a ser um Pai que ama, Senhor, que é sensível e amoroso para com a esposa. A ponto, Senhor, de dar a vida por ela, de amá-la, Senhor, de gastar tempo, Senhor, com ela, Senhor, de se gastar por ela, sabendo, Senhor, que está cuidando dele mesmo. Ó Senhor, o Senhor mostra uma mulher também submissa, que ajuda o marido também nessa missão árdua, para com o cuidado do seu lar, da sua casa, da esposa, do casamento, dos filhos.
Ó Senhor, não falamos nessa noite aqui em relação aos filhos, aos pais, mas também lemos, ó Pai, que o filho deve honrar o pai e a mãe. E que esse é o primeiro mandamento com promessa, Senhor. Tem promessa para os filhos, Senhor, para anos de vida, para que tudo que ele vai fazer vá bem, Pai, se eles honrar pai e mãe. Ao contrário disso também, Senhor, eles não serão honrados, não serão abençoados. Então, Senhor, ajuda esses jovens que aqui estão hoje a pensarem nesta noite sobre o honrar pai e mãe, a ajudar o pai a ser um homem especial. Ajuda também, Senhor, esses que ainda não casaram, esses jovens aqui, Senhor, a também pensarem no casamento, saberem, ó Senhor, que precisam, Senhor, se unir, Senhor, se juntar, Senhor, viver numa só carne com alguém, Senhor, que também seja temente ao Senhor, com alguém que sirva ao Senhor, porque, Senhor, se para alguns, Senhor, viver todas essas bênçãos é impossível, imagina, Senhor, o que vamos pensar, Senhor, se esses jovens, ó Pai, casarem com incrédulos. Que garantia, Senhor, tem, Senhor, de que terão bons casamentos, de que serão felizes? A Tua palavra mostra, Pai, que felizes são os homens que temem ao Senhor e que andam nos Teus caminhos. Que guarda a Tua palavra, que se deleite na Tua palavra, que tema ao Senhor. Então, Senhor, alcança, Senhor, o coração dos incrédulos, dos maridos aqui, Senhor, que foram incrédulos, das esposas que foram incrédulas. Ó Senhor, alcança, Senhor, o coração dos nossos filhos. Que pedimos, ó Pai, alcança, salva, Senhor, nossos filhos. Precisamos, ó Pai, caminhar nossos filhos para o Senhor. Precisamos levar nossos filhos para o Senhor. Precisamos, ó Pai, no Teu poder, no poder do Teu Espírito Santo, fazer nossos filhos conhecedores do Senhor. Ó Senhor, nem que isso custe para nós desgastes ou outras coisas, ó Pai. Mas nos ajuda, Senhor, a estar orando mais por nossos filhos, a não desistir de nossos filhos, a estar ensinando, Senhor, verbalmente e também, Senhor, como exemplos também, Senhor. Para que, Senhor, quando a gente for admoestar nossos filhos, a gente venha fazer isso no Senhor, encorajando e nossos filhos vendo, Senhor, também que aquilo que estamos ensinando, nós também fazemos. O caminho que estamos direcionando para eles seguirem, nós também estamos nesse caminho. Por isso que a Tua palavra diz, devemos ensinar nossos filhos no caminho que eles devem andar. Então, Pai amado, nos ajuda como pais. Nos ajuda aqui as mães nessa noite. Ajuda aqui os filhos. Ajuda a Tua igreja. E pedimos pelos pais, ó Pai, que por algum motivo não pôde vir aqui hoje. E pedimos por aqueles que estão em casa. E pedimos ao Pai, por aqueles, ó Pai, que são incrédulos. E pedimos por aqueles que, quem sabe, estejam no leito do hospital. Pedimos pelas famílias, ó Senhor, que hoje sentem a falta do Pai. E pedimos, ó Pai, pelos filhos que não têm honrado o Pai e a Mãe. Tem misericórdia, Senhor. Então, te pedimos por tudo isso. Teu nome venha a ser exaltado, glorificado. E assim já te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Terça-feira, culto de oração aqui, reflexão da irmã Larissa e direção do culto com o irmão Reldilson. Terça-feira, 7 horas da noite, culto de oração. Já tivemos o primeiro, depois da pandemia. Terça-feira será o segundo. Reldilson estará dirigindo o culto. E a irmã Larissa, para mais do que está estudando, vai ser bênção, viu? Terça-feira aqui a irmã Larissa trazendo a reflexão. Quinta-feira passada eu não fiz live porque eu tive a Campina Grande resolvendo umas coisas também da igreja, né? Hoje eu postei no grupo da igreja sobre os microfones. Graças a Deus compramos um microfone sem fio duplo, são 2, né? E o nosso, que era um só, ele já estava aqui na igreja em uso cerca de 5 anos, mas deu defeito, e graças a Deus pelos 5 anos, né, de uso. E aí, graças a Deus também, pelos dízimos, nas ofertas dos irmãos, a gente tem cuidado dessa casa, né? Então, microfones excelentes,
e estávamos com o microfone também com fio, com muita dificuldade, sempre precisando de manutenção, e acreditamos que resolvemos esse problema. Nossos cultos continuam sendo transmitidos. Quinta-feira eu aviso aos irmãos se a gente vai ter live quinta-feira, e domingo estaremos aqui mais uma vez. Domingo entrará a mensagem à irmã Natália, e estarei direcionando alguém que vai estar dirigindo o culto de domingo. Eu peço que você fique de pé. Eu convido a irmã Patrícia, que está fazendo a oração final. E em seguida estarei dando a bênção. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um dia abençoado. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por se fazer presente em nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida, ó Pai, aqui presente. E abençoa também aqueles que não puderam vir. Nos leva, Senhor Deus, em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada debaixo da tua proteção divina, Deus. Abençoa nossas vidas diante de ti. Que a gente venha, Senhor Deus, estar cada dia mais perto de ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.